Olá, como estão vocês? Tudo bem? Vamos dar continuidade aqui neste relato impressionante. E lembrando que ao final deste vídeo eu estarei trazendo aqui uma palavra de reflexão para que você que está escutando possa saber como lidar com uma situação como essa, como ajudar ou interferir de uma maneira correta, de uma maneira sábia. E vamos aqui então dar continuidade com esse relato da Júlia, que é impressionante. Eu acredito que já tem muitas pessoas que estão sendo ajudadas através dessa história. Então eu, encantada com o sorriso daquele garoto, enchi o meu coração de esperança de que a minha vida teria sentido novamente. Mas como eu disse, eu estava enganada, porque o meu coração não estava pronto para aquilo. E eu entrei de cara. Eu demonstrava, eu me importava, até fazia penteados no meu cabelo, me vestia de uma forma para chamar a atenção daquele garoto. Passava um perfume na intenção de que ele viesse a sentir o meu cheiro e me notasse. Só que ele não. Comecei a me sentir frustrada com isso. Comecei a me sentir insignificante. Eu me sentia a pior pessoa do mundo, porque tudo que eu fazia era para ser notada e eu não era vista. Tudo que eu fazia é para que ele olhasse para mim e ele não olhava. E foi aí então que eu cometi o pior erro que eu poderia ter cometido. Eu tomei a decisão e falei, eu vou chegar nele e vou falar para ele que eu gosto dele. E assim eu acredito que vai dar certo. Então eu juntei todas as minhas forças e cheguei nesse garoto e falei que gostava dele. E no meio de uma multidão ele gritou comigo, você tá louca? Eu nunca conversei com você. Eu nem sei quem você é. Você acha que só por aquele dia que eu sorri para você, você já acha que temos alguma coisa? Se toca, garota. Aquilo foi como se fosse um tapa na minha cara. Eu olhava e via todas as pessoas sorrindo de mim, zombando. Eu saí correndo, entrei para o banheiro e comecei a chorar. Chorei. Ali começou a se surgir mais um problema na minha vida. Comecei a ter crise de pânico. Todas as vezes que eu estava no meio de uma multidão, eu me sentia em pânico. O meu coração se descontrolava. Eu não aguentava ficar no meio. Eu começava a querer sair correndo daquele lugar. E às vezes eu saía e eu não queria mais ficar ali porque aquilo me sufocava, me fazia lembrar daquele dia. Do dia em que eu passei tanta vergonha, da qual eu nem queria mais voltar para a escola. Eu não tinha coragem de contar para o meu pai. Eu não tinha coragem de contar para a minha mãe o que estava acontecendo. Simplesmente eles me viam chorar muito e não sabiam o que estava acontecendo. Então eles decidiram em tentar me ajudar de alguma forma. E eu disse que estava tudo bem, que estava tudo certo. Eu segurava o choro na presença deles, mudava o meu semblante, não deixava que ninguém prestasse atenção da maneira da qual eu estava, mas eu estava toda dilacerada. Ali eu já estava com a minha idade aos 13 anos, pensando que a minha vida iria para frente. E só estava dando tudo errado, tudo estava dando errado, tudo estava indo conforme eu não queria que acontecesse, conforme o que eu não queria. Isso foi me causando tanta tristeza que novamente eu comecei a me isolar das pessoas. E os tempos foram se passando e essas coisas foram se repetindo e de tal forma que foi me agravando e me agravando cada vez mais, me deixando cada vez mais triste, cada vez mais depressiva, cada vez mais isolada. E eu já estava com o pensamento de pôr um basta, um ponto final em tudo isso. Então um dia, em uma noite, eu estava deitado na minha cama e eu comecei a pensar, por que eu tenho que sofrer tanto assim? Por que a minha vida tem que ser dessa forma? Por que eu sou culpada de todas essas coisas que acontecem? E essas perguntas não se calavam dentro da minha cabeça. Eu me sentia culpada, eu me culpava por tudo. Eu colocava que eu sempre era culpado em todas as coisas. E isso só me trazia mais dores e sofrimento. E quando eu cheguei aos meus 16 anos, eu conheci um garoto. E quando eu conheci esse garoto, então eu falei, agora a minha vida vai mudar. Ele era tão doce, ele era tão meigo.
ele era tão gentil comigo que eu me sentia menos depressiva perto dele. Eu me sentia mais em paz junto com ele. Ele me fazia superar todas essas coisas. E ali eu comecei a me sentir melhor. Eu comecei a estabilizar a minha emocionalidade. E o meu lado emocional foi se equilibrando. E eu me apeguei a esse garoto sem nenhum arrependimento. Então, meus queridos, vamos dar continuidade amanhã com esse relato. E aqui vamos entender algumas coisas que nós vimos nessa parte desse relato. A Júlia tentou tampar um buraco que foi aberto dentro do peito com um outro sentimento, por um rapaz que simplesmente sorriu para ela. Mas não vamos julgar a Júlia. Vamos entender o que ele está passando, porque isso é o que várias garotas estão passando neste momento, por esta mesma situação que a Júlia está enfrentando. E o nome disso se chama fragilidade emocional ou sentimental, que ocorre quando a pessoa que está passando por isso deposita um forte sentimento em uma ação de uma outra pessoa. Vamos citar o exemplo. O garoto sorriu para a Júlia e ela achou que esse sorriso era um motivo já dela ser feliz novamente. Ela achou que o garoto estava dando em cima dela, sendo que simplesmente foi um sorriso normal, um comando interno que uma pessoa teve por estar perto de uma outra pessoa. Foi tipo como se fosse um cumprimento, dizendo assim, oi. E concluindo, a fragilidade emocional, ela é muito perigosa. E ela precisa ter uma certa delicadeza. Precisa se compreender a pessoa, porque nós que estamos de fora, nós não sabemos o que está se passando dentro do interior daquela pessoa. Porque a quantidade de sentimento que é depositada ali dentro está causando tantas dores, tanta tristeza, tanto sofrimento, tanta angústia. Aquela pessoa se culpa por tanta coisa, ela tem tantos pensamentos que a gente não consegue compreender isso. E nós vemos que através desta fragilidade emocional foi criada para a vida da Júlia mais um problema, que foi as crises de pânico. E eu quero trazer aqui um vídeo, ou mais vídeos, explicando sobre as crises, tanto a de pânico como as crises bipolares. E assim vocês terão um entendimento maior do que muitas pessoas estão passando. Nós ouvimos muitas pessoas dizer que depressão é falta de serviço. Eu discordo disso porque cada pessoa tem uma vida emocional, sentimental diferente da outra pessoa. Uns têm um sentimento mais forte, outros têm um sentimento mais frágil. Então, por isso, nós entendemos aqui que se chama fragilidade emocional, que quer dizer essa pessoa ela tem uma dificuldade de poder controlar as suas emoções. E por ela ter essa dificuldade, ela tem uma vida de sofrimento muito grande. Então isso tem que ser tolerado e tem que ser ajudado com todo o carinho e com todo o amor que for necessário para que essa pessoa possa se adaptar no mundo de hoje. Então eu finalizo aqui a parte 3 desse relato. E eu trarei uma outra explicativa sobre esse tema, fragilidade emocional. Mas desde já peço que você se inscreva, deixe seu like, compartilhe, comente aí o que você está achando desses relatos e deixe aí o seu gostei. Muito obrigado e até a próxima.